Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. É muito bom recebê-lo para mais um estudo na Palavra de Deus e nós te convidamos hoje a conversar sobre as marcas da unidade. É muito importante estabelecer marcas, sinais em diversos aspectos da vida. Caminhos que a gente faz, termos marcas que nos são referência de que estamos no caminho correto, marcas de um relacionamento saudável, marcas de uma igreja saudável, enfim, marcas, sinais, apontamentos nos dão direção, nos dão segurança. E hoje nós vamos falar sobre isso do ponto de vista da unidade do povo de Deus e a gente te convida a vir com a gente daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Muito bom receber você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que acompanha a Escola Bíblica Especial. E como sempre a gente te pede para você compartilhar esse link aí com os seus amigos, as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com a sua igreja local, com a liderança local, para que sejamos juntos aqui edificados através desse estudo. Também aí, dê aí a sua curtida, o seu joinha, para que esse conteúdo cada vez mais tenha mais abrangência da Escola Bíblica Especial e de toda a TV Viva a Promessa. É sempre bom estarmos juntos aqui. Nós iniciamos, na verdade, na semana passada, uma nova série de estudos, Um Povo, Uma Missão e Múltiplas Formas. Esta série de estudos desse trimestre está dividida nessas três divisões. Estamos agora justamente falando dos aspectos de um só povo. Logo mais, a partir da quinta lição, falaremos sobre os aspectos da missão. E nas lições finais, as múltiplas formas da manifestação da graça de Deus e desta missão no meio do povo de Deus. Vem com a gente ao longo desse estudo, porque ele é muito importante para a compreensão de uma igreja que vive a missão de Deus no mundo. Hoje, como já disse, nós vamos falar sobre as marcas, os distintivos deste povo e esses distintivos baseados na unidade do povo de Deus. Para isso, nós estamos aqui com o pastor Adelmilson e a gente recebe ele aqui com muito prazer de tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo, pastor Adelmilson, para juntos participarmos desse estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, amado irmão, irmã, todo o povo promessista, você que está nos acompanhando pela TV Viva a Promessa, aqui na Escola Bíblica Especial, a paz do Senhor, pastor Júnior. E é uma alegria participar, depois de tanto tempo, a gente passa aqui pelos estúdios da TV, justamente na Escola Bíblica Especial. E eu espero que esse estudo seja edificante para todo o povo de Deus. Muito bem, pastor. A gente vai entrar daqui a pouco nos temas aqui da lição, nas perguntas, como sempre fazemos, mas eu acho que é importante destacar que a unidade do povo de Deus nasce no próprio Deus, né? Acho que João 17 fala disso na oração de Jesus, a ideia de que o Pai e o Filho são um, né? Está ali subentendido também essa unidade da Trindade, né? E ela vai precisar se manifestar também na igreja, no povo de Deus, né? É isso, pastor Júnior. Você me fez lembrar agora de um livro, justamente em João capítulo 17, daquele escritor, pastor inglês, Martin Lloyd-Jones. Ele fala que a igreja, por conta da Trindade, ela foi unida desde a eternidade. O tema é Unidos desde a eternidade. E é justamente isso, né? Nós temos a Trindade, é um conselho divino, onde Pai, Filho e Espírito subsistem eternamente, em eterna reciprocidade. E é este exemplo que nós temos de perfeição, de unidade perfeita, que nós temos três pessoas num único Deus, né? Nós temos uma unidade essencial e é esta unidade da Trindade que nós recebemos, especialmente nos evangelhos, nas palavras de Jesus, que a igreja precisa imitar, né? A igreja precisa seguir o exemplo. Não só a igreja, estamos falando de um só povo, mas nesse aspecto a família também, o casamento também se espelha na Trindade, né? Nós temos o esposo e a esposa e a Bíblia fala que
uma só carne. Nós temos muitos membros na igreja e é um só corpo. Então o corpo é único, são membros, muitos membros. E assim nós temos na Trindade também. Então a igreja, ela é unida. Ela espiritualmente, ela é unida. Por que ela é unida? Ela é unida por conta da Trindade. E no transcorrer da lição a gente vai observar que essa unidade, ela não depende do dissenso ou do ponto contrário. Porque às vezes as pessoas vão falar assim, olha, mas a gente tem na igreja muito pensamento contrário. O pensamento contrário na igreja faz parte da intelectualidade das pessoas. Agora, nós estamos unidos num propósito, um único propósito? Sim. Nós estamos unidos em torno da pessoa de Jesus? Sim. Quem governa a igreja é Cristo? A gente vai ver no transcorrer da lição. Sim. Então, o ponto e o contraponto, eles ajudam a igreja a formar juízos sobre alguns temas. A unidade da igreja não depende de todas as pessoas seguirem o mesmo pensamento em tudo. Porque quem faz isso são as seitas, né? Então nós temos a nossa unidade está em torno da Trindade, justamente a unidade espiritual que nós temos. E a partir dessa unidade espiritual, nós temos comunhão com os irmãos, a gente tem um propósito definido por Deus, nós caminhamos para a mesma rica esperança. Enfim, é essa unidade que a gente olha em João 17, Jesus disse que quando o mundo olhasse essa unidade da igreja, esse propósito definido, essa caminhada definida, esse alvo para a rica esperança, o mundo entenderia quem é, então, o Deus Trino. Muito bem, pastor. A gente vai, nessa lição, tratar dos distintivos, as marcas que evidenciam a unidade do povo de Deus. O texto base é de Efésios 4, versos 4 e 5. Há um só corpo, um só espírito, assim como uma esperança para a qual foram chamados. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. São esses distintivos que essa lição vai tratar. Esses diversos distintivos que a lição vai tratar. Como são vários, são 6, 7, né? Na verdade, no mínimo aqui, vamos entrar no estudo para tentarmos avançar em cada uma delas aqui. Com base no item 1, a primeira pergunta, e do comentário e em Efésios 4:4, discorra sobre a analogia da igreja como corpo de Cristo. Além disso, utilizando o item 2, comente sobre a pessoa do Espírito Santo. Como nós estamos já estudando desde a introdução da nossa lição de hoje, você que está nos acompanhando e efetuou a leitura da lição, Efésios 4:4, ele define essas marcas importantes, essenciais, que vai mais ou menos destacar a igreja de Jesus como um corpo. E eu vou efetuar a leitura aqui, pastor Júnior, a partir do capítulo 4, verso 1. Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o que a gente faz não é uma imposição. A igreja, ela é vocacionada a viver com essas marcas, com esses destaques, com essas placas, né? E a unidade, então, é marcada, é definida conforme Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. A Bíblia vai usar comparações, analogias. Então, uma analogia que a gente tem aqui é que a igreja é o corpo de Jesus, né? Às vezes a igreja é lavoura, a igreja é noiva, mas aqui a igreja é o corpo. Cristo é o cabeça. Então, como nós podemos entender? Quem comanda o corpo é a cabeça. Agora, um ponto importante que às vezes as pessoas elas não olham com certa atenção quando a gente fala nesta relação, ou aborda essa relação de cabeça e corpo. O corpo precisa da cabeça para se expressar, isso é fato. Todos os comandos estão na cabeça. Então, Cristo comanda a igreja. Agora, como eu sei que faz sentido, como eu sei que a cabeça faz sentido quando ela está liderando ou ela está coordenando o corpo? Porque se nós fatiarmos, pastor Júnior, corpo de um lado e cabeça do outro, não é uma construção única. Então a igreja precisa de Cristo para tudo, mas a expressão de Jesus neste mundo é o seu corpo, é a igreja. As mãos de Jesus é a igreja, é a comunidade de fé.
os pés de Jesus, o rosto de Jesus, a voz de Jesus é a igreja. E tem um autor que vai dizer que todas as escrituras sagradas, né, ele vai usar num livro sobre eclesiologia, tem um tema diferente, da eternidade até aqui, ele vai dizer que toda a história das escrituras é uma história da igreja de Jesus. Que toda a expressão da igreja tem Cristo, e toda a expressão de Cristo, especialmente já no Novo Testamento, tem a igreja. Então nós somos o corpo de Jesus e a gente segue Cristo, que é o cabeça da igreja. Ao mesmo tempo que Cristo se expressa o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu acolhimento, a sua bondade, é por meio da igreja. Então, um aspecto importante, a igreja é o corpo de Jesus, é coordenada por Jesus. E na segunda parte da pergunta, vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E vale um destaque, especialmente para nós que somos pentecostais, né? De vez em quando eu digo que a promessa é meio pneumática, né? Ela precisa ser cristocêntrica, conquanto seja pneumática. É uma igreja que nasce pelo fervor do Espírito, né? Jesus é o centro da igreja e o Espírito sopra com poder, como vocês sabem, aí o início desta denominação desta igreja. Então o Espírito Santo é importante para nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. E nos textos bíblicos que nós temos aqui relacionados ao Espírito Santo, nós temos que o Espírito Santo, ele é Deus. Então nós temos Pai, Filho e Espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele tem personalidade e o texto vai dizer que ele fala, que ele separa, que ele tem intelectualidade, né? Capítulo 13, 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Ele é eterno. Então, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele está. É impossível o Espírito se separar da igreja. O Espírito está na igreja. E o que o Espírito faz na igreja, além de tantas outras atividades, direcionamentos, conduções que o Espírito faz na igreja, o Espírito mantém esse vínculo de unidade na igreja. É interessante, pastor, pensar nas suas falas iniciais, pensando nesses dois primeiros distintivos, um só corpo e um só espírito, que aponta justamente o corpo para... É bem verdade que nós vamos tratar mais a fundo disso lá na fase quando estivermos no múltiplas formas, né? Mas se é um só corpo, mas há diversidade de funções, né? Mãos, pés, pernas, órgãos internos, enfim. A unidade de um corpo se manifesta nas diversas funções que um corpo exerce para que a gente seja essa unidade, né? Paulo vai dizer, então, se todo mundo quiser ser mão, não teríamos um corpo, né? E a própria presença do Espírito também aponta que ele vai dar dons e distribuir dons, segundo lhe apraz, e dons diversos, né? Mas isso em nada nos afasta da ideia da unidade, né? A diversidade não nos afasta da ideia da unidade, muito ao contrário. Verdade. Um tempo atrás, um irmão, um amado irmão, me perguntou, por que a nossa igreja é desunida? E aí eu disse, como? Em quais aspectos? Ele disse, por exemplo, quando eu olho a tonalidade das igrejas, a cor das igrejas, nós poderíamos colocar todas as igrejas com a mesma tonalidade. Quando eu olho, por exemplo, para a liturgia, quando eu olho, aí ele citou o Brados de Júbilo, quando eu olho para os louvores do Brado de Júbilo, uma região vai cantar com ritmo, no outro ritmo. Teria que ser tudo unido, tudo igual. Bom, esse irmão, é claro que ele estava confundindo a unidade, né? Ele estava confundindo a questão externa com aquilo que o Espírito faz em nós. Mas eu quero destacar que se nós quisermos aqui harmonizar tudo, você vai conseguir. Você vai conseguir colocar tudo da mesma tonalidade. Nós vamos colocar aquele tapete da entrada da igreja, a gente coloca com a mesma frase em todas as igrejas da promessa. Nós vamos colocar o mesmo ritmo em todas as igrejas. Ok. Agora, a gente não consegue padronizar seres humanos. Não. Por quê? Porque seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, com dons diferentes, e aí é o que você está tocando. As múltiplas formas vai nos levar a entender que o Espírito age neste corpo de diversas formas. E qual é a intenção?
é que essa expressão da Igreja do Deus Vivo, que ela tenha condições de mostrar a face de Jesus para diversos públicos, em diversos contextos. Então nós podemos padronizar a Igreja de Jesus? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Rapidamente, Júnior. A igreja de Corinto é diferente da igreja de Roma, por exemplo, de Filipos, de Filemon. Da Galácia. Da Galácia, de Éfeso. São igrejas diferentes. Agora eu pergunto, há um só corpo? Sim. Há um só Espírito? Sim. O que une a gente, irmão? O que une a gente? É termos um só corpo em Cristo Jesus. O cabeça é Cristo. Um só Espírito conduzindo essa igreja. E a gente marcha para uma viva esperança. Isso nos une como povo de Deus. É isso que une o povo de Deus. Não padronização da igreja. Jesus nunca mandou padronizar ninguém, né? Até porque o Espírito age de diversas formas, enfim, é isso que a gente conhece das Escrituras. Ele é poderoso para fazer como lhe apraz, como ele quer, e não como o presidente da igreja quer. Muito bem, pastor. Vamos seguir aqui, ó. Entrando na segunda questão, o tema é a esperança. Há uma só esperança. Falamos de um só corpo e um só espírito. Que esperança é essa que nos une e que a igreja proclama? Quais são as características dessa esperança? E, além disso, comente o senhorio de Cristo, né? Baseado nessa ideia da esperança aqui. Nós temos a esperança do retorno glorioso de Jesus. Uma igreja, ela existe para adorar a Deus, proclamar o Salvador, ajudar o necessitado e anunciar ou proclamar a esperança. E qual é a esperança que a igreja proclama? Dentre as características de uma igreja verdadeira nas Escrituras Sagradas, pregar sobre o retorno de Jesus é uma característica de uma igreja genuinamente cristã. Então aqui nós temos a segunda pergunta. Nós temos uma só esperança. E qual é essa esperança? A esperança do retorno glorioso de Jesus. E a Igreja Adventista da Promessa, conquanto ela é pneumática, ela também é escatológica. Sim. Né? Ela é escatológica. Quanto mais a gente caminha para o fim, mais essa esperança se renova em nosso coração. Tá? Então, a esperança é uma característica da igreja. E essa esperança, nós temos aqui na lição os destaques, é uma esperança que alcança o ser humano, que alcança você, meu irmão, minha irmã, alcança você que é vovô, vovó, você que é neto, você que é jovem, que é adolescente. Essa esperança nos alcança, pastor Júnior, tá? Ela nos alcança. Nós temos a plena convicção que o Senhor Jesus retornará. No seu retorno, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e nós subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, é uma esperança particular, individual, para cada pessoa. Mas ela é uma esperança também que alcança toda a humanidade, toda a humanidade. A igreja é o corpo de Jesus em missão no mundo, de todos os tempos e em todos os lugares. Então, a esperança também é abrangente. Ela alcança os brasileiros, alcança as pessoas aqui na América do Sul, América do Norte, mas também em lugares tão distantes, por exemplo, da Oceania, ou em lugares e tribos tão isoladas da África ou da Amazônia. A esperança alcança todos os crentes em Cristo Jesus de todos os tempos. Então nós temos essa rica esperança que alcança você e alcança toda a humanidade. E eu gostaria de destacar aqui ainda sobre o senhorio de Jesus, o capítulo 1, verso 22 de Efésios. Diz assim, olha, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então nós temos Cristo como central na vida da igreja. Tem um autor cristão, que ele vai dizer que o Espírito Santo tem o ministério do holofote, ministério do holofote. O Espírito Santo vai jogar luz em alguém. O Espírito Santo não tem a intencionalidade de ser a luz. A intenção do Espírito é jogar a luz para alguém.
E quando o Espírito Santo lança luz para a humanidade, Júnior, esse autor vai dizer que a gente enxerga, nesse fecho de luz, a gente enxerga a cruz do Calvário. A gente enxerga Cristo Jesus. E a igreja também precisa olhar para Cristo como central, tá? E eu destacaria mais. Cristo precisa ser o centro da igreja, não só na teoria. Porque uma coisa que as igrejas, especialmente as igrejas de origem pentecostal, elas vão ter um pouco mais de dificuldade de entender a centralidade de Jesus. A centralidade de Jesus. Cristo precisa, irmão, ser cantado na igreja. Nós precisamos cantar sobre Ele. Então pense comigo, as músicas que nós estamos cantando, ou que vamos cantar nesse sábado agora, hoje, nesse sábado agora, são músicas cristocêntricas, ou elas são antropocêntricas, o homem está muito mais no centro, ou é Cristo no centro. Então, a igreja vai também mostrar Jesus, porque quando a igreja mostra por meio da música, por meio da pregação, por meio da oração, por meio do testemunho cristão, então Cristo é visto. O problema do mundo não é com Deus, não é com Deus. Por exemplo, em culturas com milhões de deuses, você vai falar, por exemplo, de Deus o Pai, você fala numa cultura hindu, por exemplo, as pessoas não têm muita dificuldade, porque eles têm, eu não sei precisar agora, mas na casa de milhões de deuses. Agora, quando você fala da centralidade e da exclusividade de Jesus de Nazaré, aí é um problema, porque você precisa abandonar todos os deuses para que Cristo apareça. É isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Cristo é o centro da igreja e nós precisamos, por meio da nossa expressão neste mundo, mostrar quem é esse Cristo central, porque o Espírito Santo revela Jesus, a igreja também aponta para esse Cristo. Você me fez lembrar, é interessante pensar nisso, que Pedro, naquele contexto das suas cartas, quando ele vai falar sobre essa ideia que a gente precisa estar pronto, ele diz assim, vocês precisam estar prontos para apresentar a razão da esperança, né? Ele não é estar pronto para apresentar qualquer outra coisa daquilo que a gente conhece ou entende, mas da esperança. E eu acho interessante a sua fala, tentando unir a sua fala, pastora Adelmilson, dessa igreja que canta Cristo, que ora de forma cristocêntrica, que prega Jesus, que apresenta essa esperança e que testemunha. Porque eu penso que se há uma maneira da igreja viver essa esperança, é algo que a gente espera, né? O retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino sobre todas as coisas. Mas a igreja é essa manifestação dessa esperança, né? Na sua vida pessoal, eu expresso isso na minha vida pessoal. Então, se alguém algum dia falar, por que você é assim? Eu acho que o que tem que aparecer primeiro é essa esperança e a minha vida, o meu testemunho e o culto da igreja, quando eu levar essa pessoa para dentro da igreja, ela precisa apresentar essa esperança em Cristo, né? Isso. É bem isso, pastor Júnior. A gente vai recordando aqui de alguns exemplos, né? Algumas passagens importantes no ministério, e, enfim. Quando uma pessoa, eu vi isso numa experiência de um pastor, que a primeira pregação que a gente faz é a pregação com a nossa vida, com a nossa história. Esse pastor estava nos dizendo que se o pastor Júnior, por exemplo, se o pastor Júnior é uma pessoa melhor no trabalho, é um bom esposo, é um bom pai, é um trabalhador dedicado, você não precisa necessariamente de verbalizar, porque as pessoas são arredias. Muitas pessoas não gostam de ser abordadas no sentido invasivo. Elas não gostam. Mas se o Júnior tem algumas semanas no trabalho, alguns meses talvez, necessariamente alguém vai chegar e vai dizer, eu noto que você faz assim. Aí, esse pastor nos dizia, quando alguém lhe perguntar, você vai contar sua história com Cristo. Você vai dizer no final assim, olha, Cristo fez isso por mim. E aí, fica muito fácil você dizer para a pessoa, você não gostaria que Cristo fizesse isso na sua vida também? Então, quando nós centralizamos Jesus, a gente prega por meio da nossa expressão, do nosso cotidiano, da maneira como a gente vive. E aí tem uma grande distância. Falam em 40 milhões de evangélicos no Brasil, estatísticas assim animadas, alguns já estão colocando 60 milhões, né? Mas vamos colocar ali 40 milhões de evangélicos.
por que será que nós temos tantos evangélicos, e a estrutura social não muda? Por quê? Porque talvez nós não vivemos a centralidade do amor de Jesus. Nós não vivemos. Um velho missionário, eu acho que indiano, ele recomendava que as pessoas levassem o lixo, as pessoas da casa levassem o lixo para o lixeiro. Especialmente jovens, filhos que às vezes ficam ali esperando que o pai ou a mãe levasse o lixo. Ele disse, não, você precisa levar o lixo para o lixeiro. Aí os garotos perguntavam, mas por quê? Ele disse, porque eu acho que Jesus nos espera entre a casa e o lixeiro. E todas as vezes que você vai com lixo, é provável que você encontre Jesus. Ou seja, todas as vezes que você faz alguma obra, um trabalho, uma expressão clara do Evangelho, você está se encontrando com Jesus, está aperfeiçoando o caráter. Então, eu acho que é bem isso, né? Fugi um pouco aqui da lição, mas é bem isso. A maneira como nós expressamos Jesus, na maneira de falar, de agir, de ser, de negociar, de tratar a esposa, de tratar filhos, estamos encontrando com Cristo até no sofrimento, até no trabalho, que é difícil no caso de levar o lixo para a lixeira. Talvez a gente encontre a centralidade de Cristo. E aí as pessoas vão olhar e perceber que há algo diferente em nós. Muito bem, pastor. Vamos seguir aqui na terceira questão. Essa é uma questão chave, penso, para essa lição, que requer uma dedicação aí do estudante para pensarmos nos outros dois aspectos, uma só fé e um só batismo. Comente estes dois distintivos da unidade cristã, com base aqui nos comentários da lição e também em textos aqui na carta de Judas e também na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Do que se trata esses dois distintivos, uma só fé e um só batismo? A fé que nós vemos nesse texto específico não é as expressões que nós temos de fé, que é de dedicar toda a nossa confiança em Cristo Jesus. A fé é uma dedicação exclusiva, é quando você deposita tudo em Cristo Jesus. Você não deposita 1% da sua esperança em outra pessoa. Então isso é fé, E nós vamos chamar de fé salvífica. O texto vai dizer aqui, uma só fé. Ele está se referindo ao corpo doutrinário aqui, no texto específico. Judas 3 vai dizer, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Qual é a fé que foi confiada aos santos? Você vai observar que em Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos e a igreja cristã seguiam os ensinamentos, e algumas versões, as mais tradicionais, as doutrinas dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. Então a fé é o conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos. Existem alguns marcos, irmãos e irmãs, da fé verdadeira, ou seja, do conjunto de doutrinas verdadeiras. Existem algumas verdades bíblicas que elas são consideradas a partir de uma denominação. São verdades também. Mas existem alguns distintivos do cristianismo. Quando uma igreja é verdadeira, por exemplo, quando ela tem a Bíblia como verdade absoluta, ela não tem aditivos da Bíblia, ela não soma nada às Escrituras, ou ela não tira nada, ela não subtrai nada da Bíblia. Então são aquelas adições matemáticas, as fórmulas matemáticas que a gente vai trabalhar para definir uma seita, não é? Quando ela soma, ela subtrai, ela multiplica, ela divide. Então, quando a gente olha para uma igreja verdadeira, ela não pode tirar nada da Bíblia e ela não pode colocar nada nas Escrituras. Então, a Bíblia é central. Uma outra doutrina central, a Trindade. Então, a crença em um Deus, Pai, Filho e Espírito, ou Espírito Santo, ela é central para uma igreja verdadeira. E quem não tem a Trindade não é igreja verdadeira. Quem não tem a Bíblia não é igreja verdadeira. E aí nós temos outras doutrinas centrais, por exemplo, a deidade de Jesus, né? Tem seitas que diminuem Jesus, né? Ou a divindade do Espírito. O Espírito é só uma força.
De vez em quando a gente precisa até corrigir alguns louvores, porque as pessoas não estão pensando no dualismo, né? Pai e filho. Elas estão tentando harmonizar ali a letra e às vezes o Espírito aparece como uma força. Não, o Espírito é uma pessoa. E assim por diante. Então, uma igreja verdadeira tem marcas verdadeiras. Então, qual é essa uma só fé? É o conjunto de doutrinas verdadeiras da igreja. E vocês sabem que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que preza pelas doutrinas. Preza pelas doutrinas. Quer uma prova, Júnior? As lições bíblicas, a gente tem um número alto de visualizações. Sim. Não é verdade? Por que esse número alto de visualizações? Por conta do conteúdo. Os irmãos gostam de Bíblia. Exatamente. Os irmãos promessistas. Então, uma só fé, nós estamos nos referindo, ou a lição está se referindo ao conjunto de doutrinas que foram, ou que foi entregue, o conjunto foi entregue aos santos, aos apóstolos, aos demais pastores, e esse conjunto chegou até nós. Agora tem a outra parte, Júnior, que é um só batismo. Um só batismo. Um só batismo. Eu acho que se a gente conseguisse ler rapidamente aqui, 1 Coríntios, vamos ver, 12. 1 Coríntios capítulo 12, 12. Eu acho que fica mais claro para você que está nos acompanhando e você que gosta de comparar nas Escrituras, o 12, 12, tá? 1 Coríntios 12, 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Que batismo é este? Né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Exatamente. Né? Aqui, irmãos, nós estamos mais habituados a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, inclusive, é uma doutrina central da Igreja Adventista da Promessa. Nós temos a promessa do batismo no Espírito Santo. Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Joel 2,28 a seguir, até nós chegarmos no Novo Testamento, especialmente em João 12, João 14, João 16. Então nós temos a promessa, né? Finalzinho de Lucas, Jesus vai prometer o envio do Espírito. A promessa é feita no Antigo Testamento, nós temos então o executor. Quem executa o batismo no Espírito? Jesus é o executor. Como ele acontece? Atos capítulo 2, de 1 ao 4. Ele é inesperado, ele abrange todas as pessoas, ele quebra a barreira, Joel 2,28, quebra a barreira racial, por exemplo, porque lá tem servos e servas, eles são escravos e escravas. Quebra a barreira geracional, porque tem meninos recebendo o Espírito. A questão de gênero, homens e mulheres recebem o Espírito, Joel 2,28 a seguir. Então, ele se manifesta, né? Acontece de formas variadas e nós temos características deste acontecimento, né? Então nós temos a promessa, o executor, a maneira como acontece o batismo no Espírito Santo e a evidência. A evidência está na ponta dessa estrada que eu estou falando aqui, que são as línguas ininteligíveis. Essa doutrina é muito conhecida pelos adventistas da promessa, o batismo no Espírito Santo. Agora, 1 Coríntios 12, 12 a 13, fala do batismo pelo Espírito. Então, o executor do batismo pelo Espírito não é Jesus. É o próprio Espírito. É o próprio Espírito, né? É o próprio Espírito. E quando isso acontece? Olha, vocês vão recordar que a conversão é quando o Espírito de Deus passa a morar dentro do coração humano. Então, assim, nós vamos voltar as costas para o mundo e olhar com fé para Jesus. Isso é conversão. A partir da conversão, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Quando a gente nasce de novo, o Espírito passa a morar dentro de nós. A partir de agora, o Espírito nos conduz, né? João 14, João 16, o evangelista vai falar sempre desta ação do Espírito na vida do crente. Bom, a partir do momento que o Espírito mora em nós, tudo é conduzido pelo Espírito. Então a ideia que dá é assim, Júnior e irmãos, é que o Espírito vai nos pegar pelo braço e vai nos conduzir ao corpo de Jesus agora. Esse é o batismo pelo Espírito. Isso. Todo crente genuinamente convertido,
regenerado, que nasceu de novo, ele é pego pelo braço e ele é imerso no corpo de Jesus, que é a igreja. Então, todo crente precisa estar unido ao corpo de Jesus, a igreja. Esse é o batismo pelo Espírito. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu não gosto dos crentes, eu quero viver sozinho em casa. É bom você questionar a sua conversão. Por quê? Todo crente convertido, regenerado, todo crente regenerado, o Espírito passa a habitar dentro do coração. Ele vai para o corpo de Jesus. Ele é imerso no corpo do Senhor Jesus. E quem faz isso? O Espírito. Então nós temos o batismo pelo Espírito, é esse que nós estamos falando aqui. É isso, né, Júnior? Que todo cristão regenerado recebe. Recebe. E nós temos agora o batismo no Espírito Santo, que aqueles que buscam, são incentivados a buscar, eles vão receber, é uma doutrina bem conhecida nossa, não é? Vai receber conforme o Espírito lhe apraz, conforme o Espírito quer. Nós somos incentivados a buscar os dons, tá? Buscar os dons. Agora, o Espírito vai nos conceder como Ele quer. E eu vou só destacar aqui o verso 11, aqui, olha, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e ele distribui individualmente a cada um como quer. Nós somos incentivados, tá, a buscar os melhores dons e o Espírito vai nos conceder, vai nos dar como quer. Esse é o batismo no Espírito Santo. E o batismo pelo Espírito, é isso que a gente comentou também, o Espírito nos leva para o corpo de Jesus. Muito bem, pastor. Vamos seguir para a quarta questão. Nós passamos por 6 distintivos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. E agora nós vamos para um Deus e Pai sobre todos. Há um só Deus e Pai sobre todos. O texto base dessa questão é Efésios capítulo 4, verso 6. O que Paulo diz a respeito do Pai nesse trecho, de Efésios 4, 6. E a pergunta está aqui: todos os cristãos podem desfrutar do privilégio de poderem chamar Deus de Pai? Vamos voltar aí ao nosso último comentário. Todo cristão regenerado. Porque hoje, irmãos e irmãs, nós temos quantos milhões? Talvez o cristianismo hoje alcance aí um pouco mais de 2 bilhões de seres humanos no mundo. Muita gente gosta da doutrina, gosta da cultura, gosta da tradição, mas não nasceu de novo. Por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 3, né, 3:6, ele vai, desde o 1, né, no encontro com Nicodemos, ele vai dizer: é necessário vos nascer de novo. É preciso um novo nascimento, é preciso. Então todo crente, Júnior, que nasceu de novo, ele tem o privilégio de ser filho de Deus, né? E o próprio Jesus vai mostrar isso para todos nós, né? Que nós podemos sim ser filhos de Deus, tá? João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todo crente, sim, genuinamente convertido, nascido de novo, tem o privilégio de ter Deus como Pai. Agora, a minha pergunta é assim, eu perguntaria: Deus é Pai de todos os seres humanos? Não. Deus é Pai de todo crente, todo homem, toda mulher, toda criança regenerado, nascido de novo, que já provou dos atributos de Deus comunicáveis, onde a natureza de Deus começam a transformar o nosso caráter, a maneira do caráter de Jesus. Você pode pergunta para uma pessoa, às vezes, no mundo do pecado, enfim, qualquer pessoa que esteja numa situação muito difícil, distante de Deus, você pergunta para ela assim: você é filho ou filha de Deus? Eu sou filho e filha de Deus. Agora, Deus não se identifica como pai de réprobos, de ímpios. Ele não se identifica. Eu selecionei aqui, Romanos capítulo 8, 14 e 15, diz assim, olha: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus?
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Não é filho de Deus. O filho de Deus é guiado pelo Espírito, ou os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. E de quem é filho? Nós vamos encontrar expressões como filhos da ira, filhos do engano, lá em Samuel, filhos de Belial, e temos Mateus capítulo 6, 9, nós temos uma expressão aqui importante, olha. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Na oração do Pai Nosso, nós somos orientados pelo Senhor Jesus a chamar Deus de Pai. Agora, Jesus vai dizer para um grupo de pessoas que elas tinham como Pai, não o Pai Nosso, não Deus. Jesus vai dizer que elas tinham por pai outra pessoa. Vamos ver se eu localizo aqui, olha. João 8,44. João 8,44. Começa no 43, olha. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque não são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Para um grupo de pessoas, Jesus vai dizer que a paternidade era o próprio Satanás. Então, irmãos, não vamos confundir com o universalismo, em que todas as pessoas no final são salvas. Não, irmãos, não. Deus tem salvos e existem os perdidos, os réprobos, aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que nessa jornada têm a oportunidade de se tornar filho de Deus, santificado, o Espírito trabalhando a santificação em nós para a gente se parecer com Jesus. Esses podem chamar Deus de Pai. Agora, aqueles que abandonam a Deus ou aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, não são filhos de Deus, a Bíblia vai identificar outro pai para eles. Muito bem, pastor Adelmilson. Nós passamos, portanto, por todos esses itens distintivos e que são marcas da unidade da igreja. Penso que devemos refletir profundamente sobre eles nas nossas escolas bíblicas, nas igrejas locais. E você que está acompanhando a gente pode ser um propagador dessa mensagem da unidade. Chegando ao final aqui, pastor Adelmilson, duas aplicações são sugeridas. Diante dos distintivos, de tão singulares distintivos, lutemos pela unidade. O 2, diante de tão singulares distintivos, conservemos a unidade. Como povo de Deus, pastor Adelmilson. E agora, especificamente, me permita aqui, como promessistas, Eu tenho dito isso em alguns fóruns, algumas circunstâncias. Eu penso que nós... ser um só povo é algo que nos agrada, Pensarmos essa unidade enquanto corpo de Cristo, fazendo parte desse amplo corpo de Cristo, mas como unidade denominacional. O quanto a gente precisa valorizar a luta pela unidade e a conservação da unidade. Os textos apontam assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4:3. E o 2, sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Diante de uma comunidade que tem diferenças geracionais, que às vezes tem diferenças de compreensões litúrgicas e outras, eu tenho sempre falado da importância de nós estabelecermos a paz para avançarmos na missão, Eu penso que no dia em que nós promessistas entendermos a unidade pelo vínculo da paz, com doçura, com humildade, com paciência, se suportando uns aos outros, suportando não no sentido pesado, mas no sentido de se apoiar, ser apoio um para o outro. Eu penso que a gente só ganha do ponto de vista de uma comunidade que cresce e que precisa dessa unidade, dessa pacificação para avançar. E aí eu deixo contigo, pastor, as palavras finais, pensando nessas temáticas aqui de lutar pela unidade, conservar a unidade e, ao final, ore para a gente encerrar esse estudo, pastor. Amém. Chegando aí ao final de mais uma lição, eu ouvi o testemunho de um pastor. Ele estava numa região da Amazônia peruana, anos atrás, e havia muita discussão, pastor Júnior, meu irmão, minha irmã, sobre a unidade da Igreja de Jesus no geral, tá?
A igreja é unida porque nós temos tantas denominações, nós temos instituições, associações religiosas. Por que não tem uma só? As pessoas questionavam naquela ocasião. Então ele também tinha segundo ele, tinha algumas dúvidas, ou pelo menos algumas observações. E o que acalmou o coração dele foi numa época em que ele estava pregando o evangelho. Ainda hoje tem um grupo terrorista no Peru chamado Sendero Luminoso, que perseguia naquela região cristãos, porque os cristãos tiravam, digamos, a paz ali da atividade ilícita que eles controlavam. E um grupo de cristãos estava sendo perseguido por terroristas. E eles saíram correndo na mata, à noite, desesperados, clamando a Deus por misericórdia, porque eles seriam alcançados e seriam mortos. E eles entraram numa pequena propriedade, e eles bateram numa porta, e uma anciã abriu a porta. E tudo que eles esperavam é que essa anciã não fosse vinculado a esse cartel, porque senão eles seriam entregues para os terroristas. Quando eles abriram a porta e disseram, nós precisamos de abrigo, ela disse assim, vocês são cristãos, eu também sou, pode entrar. E naquele dia, ele teve a clareza que há uma igreja militante de Jesus no mundo, e onde você chega, mesmo correndo perigo, você vai encontrar servas e servos de Deus que mantêm a unidade no coração. E eu tenho presenciado isso em alguns lugares hostis ao evangelho, quando você 2, 3 dias sem ver uma igreja evangélica e de repente lá num povoado, lugares muçulmanos, lugares hindus, lá num povoado você vê uma casinha com a cruz. Ah, irmãos, alegra demais o coração da gente. Você sabe que você está ali, você é cristão, mas tem alguém que se identifica com Jesus ali. Então a unidade do povo de Deus, Deus está preservando isso no mundo. Agora falando da igreja da promessa. Lute pela unidade da nossa igreja. Lute pela unidade geracional. Nós temos jovens, adolescentes, meninos, meninas, mas também nós temos avós, papais, mamães. Lutem pela unidade da igreja. Não é por conta da idade, da faixa etária, que nós vamos quebrar o vínculo que o Espírito trouxe para a nossa denominação, para a nossa igreja. Segundo ponto também, os gostos que nós temos. Abra mão de alguns gostos, eles não foram estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Às vezes é um ritmo musical, às vezes é uma tonalidade para pintar a igreja, às vezes é uma expressão litúrgica. Vocês podem juntos construir uma maneira de ser igreja local, sem precisar romper os vínculos. Saiba de uma coisa, ninguém está autorizado a sair da igreja adventista da promessa. Biblicamente não tem ninguém autorizado. Quais são as autorizações bíblicas para você abandonar uma igreja? Quais são? Essa igreja precisa seguir um caminho de heresia, herético. Ela precisa deturpar a fé que foi entregue aos santos. Então, o corpo doutrinário precisa ser quebrado. Você ainda não pode sair, não pode. Você vai trazer a sua convicção ao conselho dessa igreja, ao corpo ministerial dessa igreja. Vai dizer assim, olha, o corpo da igreja, a igreja local está errada porque ela quebrou as doutrinas centrais. E se não convencer a parte que está transgredindo, então ela pode apartar do corpo em busca de uma igreja verdadeiramente cristã, genuinamente cristã. Eu pergunto, será que a igreja está quebrando a espinha dorsal doutrinária? Não. 80% das pessoas que abandonam uma denominação, uma igreja no Brasil, é por conta de relacionamentos. Eu não fui com a cara desse ou daquele. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de nós unirmos forças na Igreja Adventista da Promessa. Deus tem uma missão para esta igreja, Júnior. Deus tem uma missão importante, meu irmão, minha irmã. Nós vamos chegar do outro lado. Nós temos um projeto, Plano 2032. Nós queremos plantar igrejas, ganhar almas para Jesus. E nós precisamos das igrejas locais fortes. Igrejas fortes. Nós teremos uma denominação forte, com condição de levar o Evangelho de Jesus do outro lado da fronteira, aos confins da terra. E nós contamos com vocês. Lutem, lutem, presbítero, lute pela igreja da promessa, diaconisa. Júnior, eu vou falar com a diaconisa agora, tá bom? Olha, diaconisa, lute pelas doutrinas, pela igreja da promessa.
lutem, diaconisas, diácono, lute pela igreja da promessa. E você que é adolescente, pastor, eu gosto de uma igreja, tem adolescente que fala assim, Júnior, uma moderna, né? Olha, Deus não é moderno, Deus é eterno, tá bom? Então lute por tua igreja local. Você que está querendo deixar a igreja da promessa para ir, uma dessas igrejas aí, essas que gostam de modernidade, olha, fique na promessa, olha, tem a palavra, tá bom? Lute pela igreja adventista da promessa. Deus levantou, por meio do seu espírito, uma igreja para alcançar o mundo. E Deus conta com você. Vamos orar? Vamos. Pai, nós oramos por esta igreja, Pai. Essa igreja que nós estamos administrando agora, que é a Igreja Adventista da Promessa. Uma igreja que precisa da sua graça para avançar. Por isso nós chamamos agora adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, presbíteros, diaconisas e diáconos, para nos ajudar, meu Deus, nessa grande construção rumo ao Plano 2032. Todos são importantes. E eu peço que o Senhor os ajude a manter o vínculo que o seu Espírito estabeleceu neste corpo ministerial, nesta igreja. Em nome de Jesus. Eu oro também para que as convenções regionais sejam unidas num só propósito, porque elas representam as casas administrativas dessa denominação, bem como a diretoria geral, bem como a Aliança Mundial Promessista. Una a Igreja Adventista da Promessa, nos distintivos que nós estudamos hoje, nesses que fazem parte do seu plano para a igreja. Eu oro também para a igreja militante do Senhor no mundo. Una a igreja cristã no mundo, meu Deus, em torno da pregação do Evangelho. Ajude-nos, ó Deus, a ser exemplo para os que não são cristãos. Quantas vezes pessoas evangélicas, denominações evangélicas têm trazido, ó Deus, consequência, têm trazido escândalos, ó Deus, para o seio da igreja, envergonhado o teu santo nome, manchado a face de Jesus para as pessoas que não conhecem a Jesus. Mas nós oramos nessa lição bíblica, Senhor. Mantenha as igrejas cristãs unidas em torno da missão. Tira a usura. Pastores, meu Deus, que são verdadeiros lobos, meu Deus. Repreenda a ação desses homens e mulheres. Levante pastores, missionários, missionárias comprometidos com a palavra. Que não tema nada, nada a não ser o pecado. Que não queira nada a não ser a tua glória. Assim nós alcançaremos o mundo, meu Deus. E o mundo saberá que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para livrá-lo da condenação eterna. Use a igreja do Senhor, a face do Senhor Jesus, em todos os cantos deste mundo, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Nós oramos no mérito de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, pastor Deomilson. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio ter a sua audiência. Compartilhe esse link aí com seus amigos para que mais pessoas assistam esse conteúdo ao longo da semana. E na próxima semana nós nos encontramos de novo aqui nesse espaço da Escola Bíblica Especial para continuarmos a estudar o tema da unidade do povo de Deus. E a gente espera você. Até lá. Deus te abençoe.